Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós iremos falar a respeito do nono mandamento da Lei de Deus, que nos ensina que nós não devemos cobiçar a mulher do próximo, tá bom? E os parágrafos que nós utilizaremos nesta aula de hoje serão do 2514 ao 2533, tá bom? Antes de nós começarmos o nosso encontro, gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no nosso canal e que você também compartilhasse este conteúdo com mais pessoas, para que nós possamos crescer com o nosso canal e que essa mensagem chegue a cada vez mais católicos, pessoas interessadas em conhecer a nossa fé. Tá certo? Vamos então iniciar? Claro, antes de tudo, nós vamos começar o nosso encontro com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então colocar toda a nossa vida na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e queremos, antes de tudo, agradecer a Jesus, nosso Senhor, por mais esse dia, por mais esse encontro, e queremos pedir que Ele derrame sobre nós a força do Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora, para que nós sejamos revestidos da força do alto e que o próprio Espírito de Deus, o próprio Santo Espírito, possa nos conduzir no nosso encontro de hoje. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então vamos lá. Vamos começar então falando aqui deste nono mandamento da Lei de Deus, né, no penúltimo dos mandamentos, e vamos ver o que o Catecismo da Igreja nos ensina a esse respeito. Bom, a catequese nos diz, a catequese, ela compôs, digamos assim, este mandamento com a seguinte frase: não desejar a mulher do próximo. Mas é claro que quando nós lemos isso, nós temos que considerar também o homem, né? Então, não cobiçar o homem da mulher, da próxima, digamos assim, né? Então, esse mandamento parece que ele só se aplica ao homem, né? Não desejar a mulher do próximo. Mas é claro que se você é mulher, esse mandamento está dizendo que você não pode cobiçar o homem da sua vizinha, tá certo? Então, serve tanto para homens quanto para mulheres. A gente não pode, não dá para fugir, tá certo? Mas vamos lá. O fundamento deste mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17, e também Jesus depois ele vai melhorar, vai levar à perfeição este mandamento lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 28, em que ele diz: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, a gente vai explicar melhor o que isso quer dizer, tá bom? Para não parecer uma coisa esquisita, uma coisa diferente do que a gente está ouvindo, né? Então a gente escuta todo aquele que olhar para uma mulher, mas espera aí, a gente vai explicar melhor esta afirmação, tá bom? Eu gostaria de começar lendo com você o parágrafo 2514. Vamos lá? Pega aí o Catecismo 2514 e eu vou ler com você. Diz assim o Catecismo: São João distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Conforme a tradição catequética católica, o nono mandamento proíbe a concupiscência carnal. A concupiscência carnal. Então, vamos lá. No parágrafo seguinte, o Catecismo vai explicar o que é concupiscência. Olha só, nós já vimos em outras aulas, né? É sempre bom recordar. No sentido etimológico, ou seja, na origem da palavra,
A concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. Então, qualquer tipo de desejo humano a gente pode chamar de concupiscência, né? Qualquer desejo mais forte do ser humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular de moção do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. Então, a teologia trouxe este novo significado. Então, digamos assim, de uma forma geral, a palavra concupiscência significa o desejo forte que os seres humanos têm. Agora, a teologia já veio nos dizer que a concupiscência é um apetite sensível que se opõe à razão, às regras da razão. Aquilo mais ou menos que São Paulo dizia na sua carta, né? Eu quero fazer o bem. Dentro de mim há a certeza, eu quero fazer o bem. A determinação de fazer o bem. Mas existe uma força que me arrasta para fazer o mal que eu não quero fazer. Certo? Então a concupiscência é exatamente isso. É um apetite sensível que se opõe àquilo que eu sei que é certo. Racionalmente eu sei o que é certo. O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. A revolta da carne contra o espírito provém da desobediência do primeiro pecado. Olha de onde que vem então. Segundo o catecismo, a concupiscência, esse desejo que se opõe à razão, ele é uma consequência do pecado original. Provém da desobediência, transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, inclina-o a cometê-lo. E, portanto, diz o catecismo que a concupiscência em si mesma não é pecado, mas ela pode nos levar ao pecado, porque é uma força que nos arrasta para fazer o mal, contra a qual nós lutamos toda a nossa vida. É uma luta interior entre a nossa vontade, o espírito e a carne. Nós temos que lutar a vida inteira contra isso, né? Depois continua então o parágrafo 2516. Já no homem, tratando-se de um ser composto, espírito e corpo, existe certa tensão, desenrola-se certa luta de tendências entre o espírito e a carne. Olha o que o catecismo está dizendo, existe uma tensão, uma luta entre a carne e o espírito. Mas essa luta, de fato, pertence à herança do pecado, é uma consequência dele e, ao mesmo tempo, uma confirmação, e faz parte da experiência do combate espiritual. Certo? Então, aqui o catecismo está nos dizendo, aquilo que o próprio São Paulo disse muitas vezes, que é justamente um combate que existe entre a carne e o espírito, porque a concupiscência ela é um fruto estragado do pecado, é consequência do pecado original, da primeira desobediência. Então, todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva nascem com o pecado original, e mesmo depois do batismo, esta inclinação ao mal permanece. Por isso que nós temos que lutar a nossa vida inteira contra esta concupiscência. Lembrando, o catecismo diz que a concupiscência em si ela não é pecado, ela é só uma consequência do pecado, mas ela pode nos arrastar para o pecado. Tá bom? Depois o catecismo vai falar da importância da purificação do coração e também da prática da temperança. A temperança é o equilíbrio, é a moderação, né? É essa virtude que nos faz ficarmos equilibrados em todas as áreas da nossa vida. Então é preciso purificar o coração. Então eu quero ler com você o parágrafo 2517. Diz assim o catecismo: o coração é a sede da personalidade moral. É do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Aquilo que Jesus falou, é do coração do homem que vem toda a maldade. Não é o que entra pela boca do homem, né, se referindo aos alimentos, que torna o homem impuro, mas aquilo que sai da sua boca porque sai do coração. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e a prática da temperança. Diz o catecismo, né? Então a gente precisa buscar um coração, treinar a inocência do coração. E tem várias formas de se purificar o coração.
a gente vai ver daqui a pouquinho como que a gente consegue purificar o nosso coração, né? Diz Jesus no Sermão das Bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, cultivar um coração puro, buscar um coração puro, é um exercício na nossa vida para que nós possamos contemplar a Deus. E também um coração puro nos ajuda a entender melhor as coisas de Deus. Quanto mais purificados os nossos corações, mais nós vamos conseguir enxergar as coisas de Deus e enxergar o mundo todo com os olhos de Deus, né? Porque a gente vai encontrar a forma correta de se enxergar as coisas. Aquilo que nós rezamos na oração ao Espírito Santo, que dizemos a Ele: vinde Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Então, observar as coisas retamente, apreciar as coisas retamente, significa enxergar as coisas conforme o coração de Deus, conforme a verdade, conforme a justiça. Diz também o catecismo que quem é aquele que tem o coração puro? É aquele que entregou o coração à santidade, na caridade, castidade e amor à verdade. Então a gente precisa purificar o nosso coração para que nós tenhamos um olhar puro também, né? Purificar os nossos pensamentos. Vamos ler o parágrafo 2519. Diz assim: aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e ser semelhantes a Ele. A pureza de coração é a condição prévia da visão. Desde já nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo. Permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Então a gente começa a olhar para o nosso próprio corpo, para o corpo das pessoas, como um templo do Espírito Santo, como algo sagrado, né? Você olha uma pessoa bonita, uma mulher bonita, você olha e contempla a maravilha de Deus, com os olhos segundo Deus. E isso exige de nós um grande esforço, uma verdadeira luta pela pureza, que é exatamente o que o catecismo vai dizer logo em seguida. O catecismo vai nos indicar, né, quais são os meios que nós podemos utilizar para alcançarmos a purificação do nosso coração. Então vou ler para vocês aqui alguns dos meios. O primeiro deles é pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso. O dom da castidade. A gente já falou sobre a castidade aqui, né? Se você ainda não viu, dá uma procuradinha lá. Aqui nos 10 mandamentos mesmo você vai encontrar. No sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Então, por meio da castidade, que é o uso correto da sexualidade, segundo a vontade de Deus, né? O uso da castidade, o uso da nossa sexualidade dentro daquilo que Deus planejou quando nos deu a sexualidade, quando nos fez seres sexuados, a gente vive a castidade, né? Então, isso nos ajuda a amar com o coração reto, a amar verdadeiramente, não olhar mais para as pessoas como objetos, mas como pessoa, como seres humanos, exatamente como nós. Olhar para o outro como se você estivesse olhando para você mesmo, né? Com respeito, dignidade, que é uma coisa que o maligno tenta o tempo inteiro, né, distorcer, fazer com que a gente sempre olhe de uma forma maliciosa. Também pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem, né? Pureza de intenção, olhar para os seres humanos, olhar para os outros seres humanos segundo os olhos de Deus, né? Entendendo qual é o fim verdadeiro do homem, a dignidade do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, olho para o meu próximo como alguém que é a imagem e semelhança de Deus, destinado a uma vida eterna. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Aqui tem outro tópico importante, pela pureza do olhar. A pureza do olhar exterior e interior. Olha só, a pureza do olhar exterior e interior. Então, a forma como eu olho para as pessoas, eu tenho que treinar o meu olhar, claro, sempre pedindo a graça de Deus que me ajuda a olhar para o próximo como Deus enxerga, olhar conforme o coração de Deus
Isso vai exigir de nós uma purificação. Temos que treinar o nosso olhar para olhar como Deus enxerga, tanto exteriormente quanto interiormente. Por quê? Olha como continua o catecismo. Pela disciplina dos sentimentos e da imaginação. Porque conforme aquilo que nós vamos vendo e os meios de comunicação vão nos bombardeando, a gente acaba imaginando as coisas. A nossa mente, como o povo diz, é muito fértil. E a gente, para imaginar besteira, a gente é craque, né? Então a gente precisa purificar, fugir das coisas que vão alimentar isso na nossa cabeça, para depois a gente não ficar ali, né, remoendo, para a gente não ficar ali depois criando cenas sexuais na nossa cabeça, maliciosamente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros que tendem a se desviar do caminho dos mandamentos divinos. Daí diz o livro da sabedoria, a vista desperta a paixão dos insensatos. Então purificar, né, procurar não se tornar cúmplice, complacente dos pensamentos impuros. Isto é, a gente não pode ficar se deixando levar pela imaginação impura, sabe? Se deleitar no pensamento, porque isso vai só nos prejudicar. Quando você vê, né, o problema já está feito. Então a gente vai se deixando levar e vai se deleitando no pensamento. Então assim, é não deixar o pensamento pousar na nossa cabeça, certo? É desviar imediatamente. E também diz o catecismo que pela oração, é claro, pela oração nós vamos conseguir resistir, né, a este olhar impuro. E aqui, vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Tem uma citação de Santo Agostinho. Olha o que Santo Agostinho disse. Eu julgava que a continência, ou seja, a castidade, dependia de minhas próprias forças. Forças que eu não conhecia em mim. E eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não lhe concedeis, Senhor. E sem dúvida me teríeis concedido se com meus gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e com firme fé depusesse em vós minha preocupação. Então Santo Agostinho está reconhecendo que sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus, o homem não consegue ficar continente, sem ter relação sexual ou pecar contra a castidade. O homem não consegue sem a graça de Deus, sem a oração. Então, para vencermos, nós precisamos rezar, estar o tempo inteiro. São duas coisas. A gente precisa fechar as brechas, evitar as ocasiões, né? Não adianta ficar enxugando apenas o chão molhado, é preciso fechar as torneirinhas que estão fazendo a água cair. Tem que fechar as torneirinhas, fechar todas as ocasiões. E aí, mergulhar na oração. E Deus vai nos dar forças. Deus vai nos ajudar nesta purificação do olhar. Vamos lá, continuando. Também o catecismo se refere ao pudor. Ao pudor. O que é o pudor? O pudor é você preservar a intimidade da pessoa, né? Então a pessoa, ela se preserva, ela esconde aquilo que não deve ser mostrado. O pudor é isso, é esconder aquilo que não deve ser mostrado. O próprio catecismo usa essas palavras, né? E isso tem muito a ver com o modo de vestir. Não apenas a discrição, mas também você tomar muito cuidado com a roupa que você coloca. Bom, nós somos homens aqui, eu sou homem, né? Os homens, como eu, nós somos muito mais atraídos por aquilo que nós vemos, pelos nossos olhos. Então aquilo que a gente vê desperta em nós o desejo. Então assim, você, minha irmã da igreja, né, você precisa nos ajudar a que nós vivamos a castidade. Porque assim, se você vier com uma roupa muito provocante, tem vezes que a gente tem que mudar de lugar na missa. Tá até dentro da igreja, tá na missa tem que mudar de lugar. Por quê? Porque a nossa visão, ela nos atrai. Entendeu? Então assim, se a gente vê, né, porque o corpo feminino é lindo, né? A mulher é linda, a mulher é mais bonita que o homem, né? Muito mais bonita. Então, a mulher tem esse poder natural, né, essa sensualidade natural, essa beleza tão natural que atrai o nosso olhar. Então, assim, se ainda você provoca, se você abusa dessa sensualidade natural,
Começa a ficar difícil para os irmãozinhos aqui, né? Então a mulher precisa se cobrir, cobrir aquilo que não deve ser mostrado. Ninguém está falando que você tem que usar aquelas roupas, né? Tipo dos muçulmanos, aquela burca, né? Que o pessoal fala, aquela. Você não precisa esconder, né, o seu rosto, nada. Mas você sabe muito bem. Eu tinha uma amiga que dizia assim: quando eu vou escolher a minha roupa, eu olho no guarda-roupa, pego uma calça e digo assim: a Virgem Maria usaria uma calça dessa? A Virgem Maria usaria uma camisa dessa, um vestido desse? Então, se você pensar, você vai conseguir chegar à conclusão. Se sim ou se não. Então fica aqui uma dica importante, né? Também o catecismo fala sobre os meios de comunicação que devem evitar esta exposição e misericórdia, né? Hoje em dia, nas novelas, nos filmes, nas séries, em tudo, nos programas de televisão da tarde, da noite, da manhã, tá a mulherada tudo mostrando o corpo e a mídia colocando, né? Assim, nem dá para ligar a televisão. Se a gente quer viver a castidade, é melhor nem ligar a televisão. Não dá, entendeu? Então os meios de comunicação deveriam, né, nos ajudar, mas infelizmente, enquanto o evangelho não penetrar nos corações, só a palavra de Deus pode fazer essa transformação. Porque os meios de comunicação, eles não existem sozinhos, né? Eles existem porque existem pessoas ali que criam aqueles programas e que fazem a coisa acontecer. Então é preciso que no coração das pessoas reine o evangelho, a luz do evangelho que ilumina as trevas e dissipa as trevas. E aí a gente vai poder ter, como por exemplo a TV Canção Nova, né? Outras TVs católicas que nos ajudam, que não permitem essa exposição toda. Também as redes sociais. Hoje em dia as redes sociais se tornaram o grande problema. Ali mora todo tipo de pecado, meus irmãos, nas redes sociais. Facebook e as outras redes aí, Instagram, que você conhece. Porque ali as pessoas se expõem o tempo todo. Expõem os seus corpos, mostram os seus corpos, né? E eu nem quero entrar em detalhes aqui, porque você sabe muito bem. Então isso atrapalha aqueles que estão querendo viver a castidade, né? Então as redes sociais hoje são um grande perigo, a gente ficar olhando. Então se for preciso, meu irmão, exclua a sua rede social. Exclua o Facebook, exclua o Instagram. Será que você precisa mesmo disso? Se for para o trabalho, né? Muita gente fala isso para mim. É que eu trabalho e eu preciso divulgar o meu trabalho. Tudo bem, né? Trabalho, use de uma forma comercial. Mas você aí que não precisa disso, se você vê que é algo que está te levando ao pecado, não pense duas vezes, né? Vai fazer um bem gigantesco para a tua alma. Você vai ver como que o teu coração, os teus olhos vão começar a ficar mais puros. Vai ficar mais fácil conviver com o sexo oposto. Porque o catecismo também nos diz que existe uma tensão entre homem e mulher, também nesse sentido das relações, ocasionado por causa do pecado original. Então, quanto mais a gente purifica, a gente foge das ocasiões, a gente não olha para o que não deve olhar, a gente não assiste televisão, aquele tipo de programa, a gente não olha nada na internet, nas redes sociais, a gente foge. E isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Ora, a nossa mente, ou seja, ela reproduz aquilo que nós a alimentamos. Então, se eu só coloco coisa boa na minha mente, eu vou ter uma mente saudável. Se eu alimento a minha mente só com coisas erradas, ela vai reproduzir. O meu comportamento vai se tornar um comportamento inadequado, um comportamento pecaminoso, porque é a gente que alimenta o nosso cérebro. É a gente que dá a ele o alimento, seja um alimento saudável, bom, né, que vem direto de Deus, ou um alimento estragado, que não serve para nós. Então a gente precisa fazer as opções. Então a internet, as redes sociais também elas suscitam em nós a curiosidade, né? A curiosidade também de ficar sabendo da vida dos outros, certo? Né? E aí acaba tendo conversas inadequadas. Quanta gente que traiu a esposa e traiu o marido
por meio de WhatsApp, por meio de Facebook, né? Porque a gente sabe que ali a gente tem é um espaço aberto. Então a pessoa ela tem um perfil falso, que ela conversa com a mulherada, um outro que conversa com os homens, e muitas vezes até chegam a concretizar aquilo que estão falando no mundo virtual. Saem do mundo virtual e acabam concretizando a coisa no mundo real. Então, assim, a gente tem que evitar esse tipo de coisa o máximo que a gente puder. Se nós quisermos realmente buscar uma vida de santidade, não tem jeito, né? Não tem jeito. Por mais que a gente goste daquela coisa, a gente precisa cortar. E quem falou isso foi o próprio Jesus, né? Ele não falou que ia ser uma coisa fácil, uma coisa agradável de fazer. Lembra que Jesus falou? Se a tua mão te leva a pecar, a tua mão... Você gosta da tua mão? Eu também gosto da minha. Mas por mais que você ame a tua mão, por mais que ela seja útil para você, se ela está te levando ao pecado, é melhor cortá-la. Por mais que você goste, por mais que você tenha apego, é melhor cortar e entrar no céu sem a mão, né, do que entrar com o corpo todo perfeito no inferno. Então é algo sério. No começo é difícil, mas depois você vai ver que você pode substituir por coisas muito melhores. Você vai ver que você pode substituir por um monte de coisa que vai realmente te fazer feliz. E hoje em dia, as redes sociais só estão servindo mesmo para briga, né? Para briga é só para o pecado. Ah, mas alguém evangeliza na rede social. Isso é bom também. O YouTube mesmo, que a gente utiliza aqui nos nossos vídeos, é uma rede social excelente, maravilhosa. Tem coisa ruim também. Mas ainda, acho que é uma rede que a gente consegue lidar bem, né? Agora o Facebook, Instagram, essas outras redes são mais complicadas, né? A gente tem que tomar mais cuidado, né? E que as pessoas interagem mais, né? Diretamente. E criam ocasiões de pecado, tá bom? E o catecismo diz, portanto, que apenas o evangelho é capaz de restaurar na sociedade esta pureza original. Então, só com o evangelho. Quando os corações, quando as pessoas começam a encontrar Jesus, a se entregar a Deus, ao evangelho de Jesus, esse evangelho começa a purificar o coração e aí nós teremos como resultado uma sociedade mais santa. Pelo menos pessoas que vão fundar redes de televisão, redes de rádio, sites que tenham a santidade como, né, a vontade de Deus como seu objetivo principal. Tá certo? Então é isso, gente. Só esclarecendo aquele versículo que eu falei no começo, né? Jesus fala, se alguém olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, né, ou de cometer um ato libidinoso com ela, já cometeu adultério com essa mulher no coração. O que Jesus está dizendo aqui? Veja, Jesus não está falando simplesmente, por exemplo, digamos, eu sou solteiro e a moça lá é solteira. Então quer dizer que se eu olhar para ela, eu já pequei? Não, óbvio que não. É claro que se eu começo a pensar um monte de besteira lá e me deixo levar pelos pensamentos, ali começa o problema. Mas Jesus não está falando assim, só de você olhar. Ele quer dizer o seguinte, ele está falando de adultério. Já cometeu adultério. Para que haja adultério, é preciso que uma das partes seja casada. Então, se você é homem, você é casado, mesmo que você olhe para uma mulher solteira e fique ali desejando, ou até fazendo alguma coisa para possuí-la, para ter alguma coisa com aquela mulher, é pecado. Desejou no coração, já é pecado. Jesus falou, já cometeu adultério. Né? Se você se deixa levar. Também não é assim, tipo, olhou, achou bonita a mulher, pronto, já pequei. Não. Senão a gente fica tudo louco, né? A gente fica neurótico com isso aí. Então não é isso, certo? Então assim, é a mesma coisa. A mulher, se a mulher é casada, olha para um homem solteiro, mesmo que ele seja solteiro, e que tem ali o desejo, já a intenção de possuí-lo, cometeu adultério. E se os dois forem casados, pior ainda. Né? Então é isso que Jesus está dizendo. Para que haja adultério, um dos dois precisa ser casado, pelo menos. Né? Agora, você solteiro, você olhar para uma mulher, senão não teria nem como existir paquera no mundo, né? Acabou a paquera, se fosse assim. Então você olhou para uma moça, você é solteira, a moça solteira olhou, achou bonita, ou a mulher olhou, a moça solteira olhou para o cara solteiro, né? Você pode ter a intenção de
de, né, ficar com aquela pessoa, de ter um relacionamento com aquela pessoa. Tudo dentro também daquilo que a castidade coloca como limite para nós. Tá bom? Gente, então é o seguinte. Nós vamos encerrar esse encontro de hoje sobre o 9º mandamento, que é não desejar a mulher do próximo. E nós vamos então encerrar com a nossa oração. Mas antes eu peço novamente que você se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com outras pessoas e nós vamos encerrar com a nossa oração, agradecendo muito ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo isso que foi falado no dia de hoje, que Ele nos ajude, que Ele nos dê a graça para que nós consigamos viver a castidade, nós consigamos purificar o nosso olhar para que nós não desejemos a mulher do próximo e as mulheres não desejem o homem da sua próxima, né? Tá certo? Então que Jesus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, fique com Deus e até o nosso próximo encontro em que falaremos sobre o último dos mandamentos, não cobiçar as coisas alheias. Fique com Deus e até lá.